Taltos descerá sobre você. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferente, a gente vai falar sobre uma série. E se der certo, a gente vai falar sobre outras séries e outros filmes daqui pra frente. Começando por... Freud, do Netflix. A gente adorou, a gente viu e na verdade a gente começou vendo Freud achando que a série ia falar sobre a psicanálise, sobre a questão da psicologia de Freud, mas não. E a gente acabou sendo surpreendido encontrando uma das coisas que a gente mais queria encontrar numa série e nunca tinha encontrado, que era a bruxaria sendo tratada de forma bem realista. Calma. A gente não tá querendo dizer que a série é realista e que a história do Freud foi essa, não é isso? O mais legal da série é que ela trata da bruxaria tradicional da Hungria, que é um tipo de bruxaria que quase ninguém conhece. Exceto os milhares de húngaros bruxos que deve ter por aí, né? Não deve ser tantos assim, eu acho, porque a Hungria tem eles são muito católicos. É. Uhum. A série trata de uma suposta vida do Freud anterior a ele ter ficado famoso. Claro que ela é cheia de invenções, ela é uma série de ficção e ela não é um documentário, não é nada disso. Eles assumem bem que trata-se de ficção. E é interessante porque, apesar disso, no passado do Freud, ele realmente, na vida real, queimou por 2 vezes todas as suas anotações dos seus estudos, do que ele desenvolveu. Isso eles aproveitam muito bem na série, como se ele estivesse tentando encobrir os eventos sobrenaturais com os quais ele teve contato no início. A série conta uma história ficcional do Freud sobre ele estar envolvido com um crime. Na verdade, com vários crimes que acontecem na cidade onde ele está. E todos esses crimes têm um lado sobrenatural. Esses crimes têm uma ligação com uma família de nobres que estão envolvidos ali nos conflitos do Império Austro-Húngaro, o que é muito interessante porque, além de ter esse aspecto sobrenatural, tem também um aspecto político que não chega a desembocar até o final da série, mas indica que desemboca na Primeira Guerra Mundial. A série é muito linda, ela tem uma fotografia maravilhosa, os atores são ótimos, o roteiro é incrível. Entretanto, ela foi um pouco criticada por conta das suas ações temporais. Posso falar assim, ações temporais, diretor? A temporalidade do roteiro. Temporalidade do roteiro. Porque tem algumas coisas que eles viajam mesmo. Tem alguns momentos, por exemplo, que o Freud tá andando na rua e tem uma calçada extremamente jovem ali onde ele está caminhando. Uma calçada de asfalto. Bom, não sou nenhum perito na construção de cidades, mas eu acho que não tinha asfalto em 1886. E também um outro detalhe que acontece é que eles usam um tarô de Waite, que é muito legal, porque eles usaram um tarô, sim, mas ao mesmo tempo é chato porque o tarô de Waite foi, na verdade, feito depois do período que se passa, que é retratado no filme. No filme não, na série. 1910 saiu o tarô de Waite. Mas uma coisa interessante que a gente parou pra pensar, que o tarô de Waite é usado nesse contexto do filme por uma família de nobres, ricos e bruxos. Quando vê o Waite... poderia já, ter criado uma versão especializada. Ele era amigo dele, sei lá. Antes de publicar, tudo é possível. Então vamos falar um pouquinho mais sobre os personagens, cada um dos principais ali e como eles se relacionam com esse universo mágico. Mas o que a maioria das pessoas do nosso meio está realmente interessada em saber é do Taltos. Mas quem é o Taltos? Taltos é o que parece ser um demônio, um espírito do mal, alguma coisa assim que aparece durante toda a série como que possuindo uma personagem chamada Flor Salomé. É uma espécie de médium, que logo no primeiro episódio já incorpora, tem suas visões e realiza uma série de ações bruxescas ao longo da série. E Taltos, esse pseudodemônio, como parece ser no início, ele é um grande mistério dentro da série. A gente foi atrás e descobriu o que é Taltos. Na bruxaria tradicional húngara,
O Taltus, na verdade, é o grande xamã, é o feiticeiro da galera. E o Taltus, ele normalmente aparece, surge, quando a Hungria tá passando por algum momento em que vai ter alguma guerra, ou algum povo vai chegar e querer dizimar eles, alguma treta vai acontecer. E aí o Taltus aparece. Não existe apenas um Taltus. Taltus é como se fosse um título de xamã, mas ele vem nesses momentos em que o povo precisa, é uma espécie de defensor da Hungria. Mais ou menos como os druidas eram para os povos celtas. E também outra coisa interessante do Taltus é que ele é alguém que é preparado para ser um Taltus. Normalmente eram escolhidas pessoas que tinham algum problema físico, que já tinham nascido com alguma deformidade física. Mas isso não era regra, né, geral. Poderia também ser outra pessoa que não tivesse algum problema físico. Isso é bem comum, na verdade, né? Em diversas civilizações antigas, as pessoas que nasciam com alguma deformidade eram já naturalmente indicadas ou levadas a estudar para serem os xamãs da tribo, né? Os líderes espirituais. Os Taltus também tinham que ser amamentados até os 7 anos de idade. Isso por quê? Eles ganhavam uma grande força física e um vigor sobre-humanos se eles fizessem isso. Taltus poderia ter origem na palavra húngara que significa entender. Ou ainda teria vindo da palavra taita, do Uralik, que eu não sei que língua é essa, não sei quem fala, se ainda falam. Ela ali da região, vários povos da região da Hungria falam. E outra possibilidade seria também a palavra taut, mas vindo de outro povo, que são os turcos. Ali significaria inconsciente. Todas as 3 possibilidades encaixam bem com Taltus. A mitologia húngara é bem complexa, mas, resumidamente, ela tem 3 separações de dimensões. Teria o reino de cima, que seriam os reinos dos deuses, o reino do meio, que é o reino em que a gente vive e convive com alguns elementais, e o reino do submundo. Taltus não é somente o nome do xamã, mas também o nome de um cavalo mítico que existe e que auxilia esse xamã. Alguns dizem que esse cavalo mítico é uma alegoria ao próprio tambor xamânico, mas uma coisa interessante é que na série, diversas vezes, eles dão um enfoque para esse cavalo. Embora eles não expliquem por quê. Aparece o cavalo algumas vezes, é o cavalo da Flor. É interessante que ele tem um olho vazado, um olho cego, e ele salva ela numa ocasião, né, quando ela quer fugir lá da mansão dos ricos que são os padrastos dela. Ela sobe nele e ele leva ela embora mesmo ela estando toda errada. Aliás, tem várias partes dessa série que ela tá toda errada. Tem momentos que a gente já não sabe mais o que é a parte esotérica e o que é a parte psíquica que envolve ali a personagem. Então isso é muito legal. Mas uma das cenas que eu adorei dessa série foi a cena do exorcismo dela. Porque há muito tempo no cinema não aparecia uma cena de exorcismo como foi retratada. Ela não é uma cena de exorcismo, né? Ela é uma cena de tratamento de hipnose, né? De tratamento de hipnose, mas ela tem um forte elemento de fascinação ali. Então, assim, é muito interessante, porque é apenas mais um dos momentos, talvez um dos bem fortes, onde fica esse terreno nebuloso, né? Uhum. Tu não sabe se a coisa é sobrenatural, ou se a coisa é natural do inconsciente, do subconsciente e tal. Ou os dois. O que, na verdade, é o mais interessante, porque a magia não é sobrenatural. É como diz aquele ditado: o sobrenatural é o natural que ainda não foi explicado. Uma coisa que a gente procurou foi o símbolo que eles usaram. Tem um símbolo na série que eles usam para identificar o Taltus, inclusive acredito para invocar o Taltus e para mandar ele embora. Enfim, é um símbolo mágico do Taltus. A gente procurou, não achou nenhuma referência a esse símbolo. Se alguém souber sobre isso, por favor, nos manda
pra gente é bem importante, vai ser bem legal concluir sobre isso. Uma coisa interessante é que o próprio Freud, ele traz dentro da série uma relação com o animal, né? Taltus, na série, tem um momento em que ele é utilizado através de uma sentença mágica para despertar o lado selvagem dos personagens que interagem com ele. Bom, e depois tem uma outra palavra mágica, Vekutaltus, que é utilizada para fazer esse animal se calar, como se fosse um abra-te sésamo e um fecha-te sésamo, né? Mas são outras palavras. A personagem principal da série, na verdade, não é o Freud. A personagem principal é a Flor Salomé, que é a personagem que é a vidente, que foi preparada desde pequena para receber o Taltus e que foi considerada histérica e aí depois passa por um tratamento. Tô dando muito spoiler, é isso aí. Flor Salomé, né? Flor como flor, né? É interessante porque a flor é um símbolo esotérico muito poderoso, assim, muito conhecido, né? A flor do rosacrucianismo, por exemplo, dentro da alquimia também, né? E ela significa o quê? A flor é aquela que, fechada, ela contém todo o seu poder, mas ele precisa ser manifestado. E esse poder manifestado se dá quando essa flor desabrocha. E o que a gente vê na série é a história do desabrochar dessa flor, né? Dela liberar o seu poder máximo. Então é muito provável que seja por isso que tenham escolhido Flor como o primeiro nome dela, sem esquecer o segundo nome, que é Salomé, eles falam várias vezes. Várias vezes. E Salomé tem aquela representação clássica da Bíblia, né? Que Salomé é usada para pedir a cabeça de João Batista. Isso é muito interessante, porque isso está diretamente ligado ao papel da Flor também na série. Os dois vilões dessa série é o Vitor e a Sofia. Eles são de uma família nobre chamada Sapari. Eles vêm de uma história muito triste, os pais deles são assassinados e tal, e eles têm muito forte um juramento aí de vingança e por isso que se desenrola toda a história da série. Tem uma cena muito interessante com esses dois, com a Sofia e com o Vitor, que é uma cena em que ela faz um feitiço. Eles abrem um buraco no chão e colocam ali o sangue menstrual da Salomé, um crânio, um livro e o cabelo dela, uma peruca que ela usa. E nesse momento em que eles invocam, né, essa força do Taltus pra destruir tudo mesmo, o Vitor faz uma oração em que ele fala que eles não vão sobreviver ao que vai acontecer, mas que eles vão deixar registrado na história. E isso, tudo que eles fazem, na verdade, vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Isso não aparece na série, mas é uma desconfiança que eu tinha desde quando eu comecei a perceber ali semelhanças. As coisas estavam acontecendo e depois a gente foi pesquisar a respeito das famílias nobres e do que aconteceu depois e parece que tem a ver. Não sei se eles vão deixar para uma segunda temporada ou se eles vão deixar assim mesmo, sem fazer nenhuma ligação mais forte. Mas o fato é que um outro personagem que aparece na série, que é o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, ele tem uma história muito sinistra, tanto na série quanto na vida real. Por essa a gente não esperava, mas quando a gente foi pesquisar sobre a vida real do tal do príncipe herdeiro, a gente caiu numa história macabra. No fim da série vocês podem ver que ele tá completamente alucinado, louco ainda com Taltus, mesmo os outros personagens tendo resolvido seus problemas. Na vida real, esse cara se matou. E matou a esposa junto. O que fez com que, na ocasião da morte do pai dele, não tendo herdeiros, o trono fosse para o seu sobrinho. Sobrinho esse que foi assassinado e que deu início à Primeira Guerra. A Primeira Guerra. O que tem tudo a ver com esse discurso que o personagem do Vitor dá pouco depois do momento do feitiço que a gente estava descrevendo agora. Ele diz, né, que eles vão ser culpados pela morte de milhões de pessoas e que eles vão ser taxados de ocultistas, de loucos, que eles não vão sobreviver. Mas tem uma frase interessante que ele diz que quem carrega a luz deve adentrar nas sombras. Sinistro.
Uma coisa interessante é que a maioria dos personagens, no fim, parece querer se livrar do Taltus, mas a Flor encontra novamente com Freud e ela fala: ele é meu poder, meu fogo, meu eu. Isso é muito interessante porque o fogo dentro da alquimia é aquele poder da alma, é aquele impulso, é tudo aquilo que tem a ver com a magia mesmo, e com a criação e com tudo que é de empoderamento mesmo. Então no momento em que ela diz que Taltus é o fogo dela, ela assume esse papel de xamã, de salvador do Império e meio que coloca no lugar tudo aquilo que aqueles ocultistas do mal fizeram ao perverter a energia de Taltus por uma coisa negativa. Porque quem olha a série pode achar que Taltus é um demônio, ou que Taltus é uma energia negativa, mas não é. Ela, na verdade, é uma energia negativa quando ela é totalmente deperturbada ali, toda errada. Deperturbada, é tipo deturpada com perturbada, entendeu? É uma coisa horrível. Tá. Enfim, a gente indica muito vocês olharem essa série, a gente gostou muito dela. Pra quem estuda magia, vai olhar essa série, vai achar vários outros elementos nela, com certeza, que a gente também não vai conseguir falar tudo sobre ela aqui. Mas também, uma coisa muito importante que há muito tempo a gente tá procurando e faz falta no cinema, é fazer essa ligação entre a psicologia e a magia, porque psicologia e magia tem tudo a ver. E nessa série, talvez, as pessoas consigam ligar isso de forma mais clara. E é isso. O que você achou da série do Freud? Deixa nos comentários pra gente saber. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Taltus ordena-os a dormir.